Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 20. Eu sou Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Nós dividimos esse podcast em 5 blocos. O primeiro é o Brasil em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O terceiro bloco é o Giro Regional, onde damos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. No quarto bloco vem a Puxada de Orelha, onde comentamos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. E, por fim, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques, de forma bem sucinta, dos assuntos debatidos nos últimos dias na capital federal. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Victor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Lembrando que nosso foco continue a passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E vamos começar com o Brasil em Foco. Câmara dos Deputados aprova mudanças na Lei de Improbidade Administrativa e Ministério Público critica. Vitor, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, dia 16 de junho, mudanças aí importantes na Lei da Improbidade Administrativa. Não quer dizer que são mudanças importantes positivas, né? Muito pelo contrário aí. Os deputados aprovaram o texto apresentado pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Esse texto aí foi muito criticado por integrantes do Ministério Público e entidades ligadas ao combate à corrupção, já que, segundo eles, segundo o Ministério Público e as entidades, a proposta aprovada pelos deputados vai afrouxar a punição para os casos de improbidade administrativa. Uma das principais mudanças prevê que só serão punidos aqueles gestores que tiverem aí tido uma comprovada intenção de cometer a irregularidade. Durante a sessão, deputados do governo e da oposição se mostraram favoráveis à proposta, entre elas as bancadas do PSL e do PT, que são as maiores da casa. Eles indicaram voto sim ao texto base. Apenas o Partido Novo foi totalmente contrário à votação. Exato, Romeu. Críticos do projeto afirmam que ele afrouxa demais a regra e promove a impunidade de corruptos. Então, os apoiadores dizem que a lei atual é muito rigorosa e deixa os gestores públicos com medo de tomar decisões. A proposta agora segue para o Senado Federal. Vitor, eu estou com a votação dessa alteração da lei de improbidade administrativa, que, na verdade, a aprovação do texto base aí foi por 408 votos a 67 com uma abstenção. Para você ter uma ideia aqui, se a gente fizer um filtro, esse placar, de como cada partido votou aí nessa alteração da lei, se a gente fizer um filtro aqui pelo percentual de sim e não, a gente tem a bancada do Novo, votou contra essa alteração da lei. São 8 integrantes da bancada e os 8 votaram contra. Em segundo lugar, quem votou contra a alteração da lei, ou seja, condizente aí com o Ministério Público, com as entidades de combate à corrupção, está o Podemos. Da bancada com 10 integrantes, 9 votaram contra, só um que votou a favor da alteração. Em terceiro lugar está o PSOL, também com 10 pessoas na bancada, 9 votaram contra e um votou a favor da alteração da lei. Então, a gente tem aí 3 partidos aí que votaram, tiveram, o Novo votou 100% contra, Podemos e PSOL votou 90% contra a alteração da lei. E aí os outros partidos descambou, Os demais partidos aí a gente tem partido que zero, todo mundo votou a favor da alteração da lei. Então é uma farra, É incrível como
como quando fala que é para tirar aí a possibilidade de políticos serem investigados, como eles votam em massa em qualquer alteração desse tipo. Exatamente. Bom, vamos para a próxima aqui, que é: atrito sobre maconha leva Fernando Collor para o PTB. O senador, né, ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele vai deixar o PROS e se filiar aí ao PTB. O Collor, né, deve assumir o comando do partido também no estado do Alagoas, e o convite foi feito pelo Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, que destituiu Antônio Albuquerque do cargo. A decisão foi tomada depois que o filho dele, o Nivaldo Albuquerque, que é líder do PTB na Câmara, indicou o deputado Eduardo Costa, PTB do Pará, para a Comissão Especial da Câmara, que aprovou o cultivo medicinal de maconha. E aí o Eduardo Costa votou a favor do texto, e essa postura irritou o Roberto Jefferson, né, que é o presidente nacional do PTB. Então teve toda essa confusão por conta do cultivo medicinal de maconha. E só para recordar, né, em 1992, o atual presidente do PTB, né, o Roberto Jefferson, integrava aí a tropa de choque que defendia o então presidente Collor. Exatamente. O assunto do cultivo da maconha medicinal, né, irrita muito o Roberto Jefferson, provavelmente porque ele não deve ter um parente com epilepsia, com autismo, esclerose múltipla, né? Exatamente. Porque já está mais do que provado, Romeu, que a maconha medicinal salva vidas, né, auxilia no tratamento das doenças e de dores crônicas também. Então a gente já tem centenas de relatos de melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, e ainda tem gente negacionista que acredita que se liberar a maconha para uso medicinal, os traficantes vão dominar o mercado, abrir CNPJ, atuar dentro da ética, imagina só, né? Não, é impressionante, né? Às vezes o político ele se apega a um tema, né? Defende com unhas e dentes um tema, e mesmo quando está mais do que provado que esse tema já está superado e que tem mais benefícios do que algo e coisas contra, né? Ele está tão apegado a esse tema que ele não quer dar um passo para trás e se redimir, falar, não, eu estou errado, realmente, nesse caso, né, da maconha medicinal, nesse caso, realmente precisa ser legalizado, vai salvar vidas, as pessoas com doenças crônicas vão ter uma melhor qualidade de vida. Então é triste, né? Porque é o mesmo pensamento do cara, do cidadão que vota num político, vê que o político faz um monte de irregularidades, ilegalidades, comete crime, mas o cara falou, bom, eu não vou dar o meu braço a torcer, que eu defendi tanto ele na campanha, que eu não vou dar o meu braço a torcer. Eu vou continuar defendendo esse cara. E é a mesma coisa, o Roberto Jefferson está fazendo a mesma coisa. Ele sempre foi contra a maconha medicinal, provavelmente percebeu que a maconha medicinal tem muito mais benefícios do que malefícios, mas ele não quer dar o braço a torcer. É exatamente isso. Ficou muito vinculado, né, que assim, o cara que é conservador tem que ser defensor da família, e isso vai contra o uso de drogas, e aí associa-se, né, que a maconha medicinal, né, que o canabidiol vai ser introduzir drogas nas famílias. É um absurdo, né, sem tamanho, assim, a falta de estudo, e eu acho até que é o que você comentou também, né, não é nem que ele não saiba, né, ele sabe. Na verdade, o cara com certeza tem assessores, tem pessoas que podem auxiliar, ele sabe que é benéfico, mas como marcou posição nisso, e todo mundo que vota nele provavelmente é contra isso, né, a maior parte das pessoas, então ele tem que firmar a posição e ficar nisso para sempre, né? Roberto Jefferson sempre marcando presença no nosso podcast. Negativamente marcando presença, vale dizer. Vamos pro colado com a justiça, então. Bolsonaro diz que é contrário ao passaporte sanitário e pauta pode ir para o STF.
Aprovado pelo Senado, Vitor, e em discussão na Câmara, o certificado de imunização e segurança sanitária, né, também conhecido aí como passaporte de vacinação ou passaporte sanitário, ele comprova, né, que uma pessoa foi vacinada, que está imune, ou, né, que tem um teste negativo para a Covid-19 naquele momento. E esse certificado, ele deve ser vetado pelo presidente Bolsonaro, caso seja aprovado aí pela maioria dos deputados, encaminhado para ele para sanção. Justamente porque na última terça-feira, dia 15 de junho, quando ele foi questionado sobre o documento, eu vou abrir aspas aqui para ele, Vitor. O que tu acha do passaporte da Covid? Aquela onda aí entrou nas mídias sociais, sem comentários. A vacina vai ser obrigatória no Brasil? Não tem cabimento. Fecha aspas. Disparou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio do Alvorada no dia 15 de junho. Vale dizer que na Europa o passaporte sanitário da Covid-19 já é realidade, né? E começou a ser emitido e poderá ser utilizado a partir de 1º de julho agora, né? O Parlamento Europeu deu sinal verde e os 27 países da União Europeia já aceitaram o documento, né, em formato digital ou impresso, como comprovação de imunidade e, consequentemente, autorizam ou rejeitam a entrada de visitantes da comunidade. A ideia é vista como uma solução segura para a retomada do turismo na alta temporada de verão do hemisfério norte, com a condição de que os países podem vetar imediatamente o passaporte caso surjam novas variantes ou aumentem repentinamente os casos de internação pela Covid-19. A OMS, contudo, faz os alertas, né? Para o diretor do órgão na Europa, o andamento da vacinação no continente é insuficiente para proteger a região. Então, se o Bolsonaro vetar a decisão, Vitor, esse assunto pode acabar aí no STF. Vamos aguardar. Isso aí. Então, vamos para o Giro Regional. Vereador de São Paulo quer punir motorista que atropelar animais sem prestar socorro. Vitor, eu acho que os nossos ouvintes já perceberam, né, a importância dessa pauta, que está sempre aqui no podcast Segredos Políticos, né? E então, quando a pauta é positiva, também a gente tem que falar, né? Então, o vereador aí, delegado Palumbo, do MDB, protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de São Paulo, que obriga motoristas e motociclistas a socorrerem animais atropelados. De acordo com o texto, quem for flagrado descumprindo a determinação poderá ser multado em R$1.000. A intenção do vereador é que 50% do valor da multa a ser cobrada pelo condutor que atropelou animais sem socorro seja revertido para instituições protetoras dos animais. O projeto tem como base a lei ambiental e também pretende incentivar denúncias de maus-tratos. Vitor, você achou que aí a multa de R$1.000 é alta, baixa? Qual que é a sua opinião? Eu acho que a multa é baixa até, né? Eu acho que justamente a gente tem que só pesando no bolso, né, para conscientizar as pessoas. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim em relação a multas para leis de trânsito, né? Então, acho que é mais do que justo e deveria ser até maior, né? Vamos ver como é que fica essa questão aí, porque é o mínimo, né? Eu acho que tem que ser feito quando se ocorre esse tipo de acidente, né? Infelizmente não é o que a gente vê, mas quem sabe se for aprovada uma multa dessa, né? Se até com pessoas que o cara pode ser preso, já tem caso de gente que foge, que vai embora. Agora, o cachorro com qualquer animal é bem pior isso, né? Eu acho que o número de pessoas conscientes que socorrem um animal quando ele é atropelado, eu acredito que é bem reduzido, infelizmente. Infelizmente. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Hoje a puxada de orelha vai para o vereador da Câmara de Caruaru, o Anderson Correia, do PP, que apresentou um requerimento na quinta-feira, né, ontem, dia 17 de junho, solicitando a construção de 2 estátuas na frente da Câmara dos Vereadores de Caruaru, em Pernambuco, né? 2 estátuas, sendo elas uma de um cachorro e outra de um gato.
No documento, o parlamentar destacou que as imagens podem ser semelhantes às que já existem na Casa Legislativa, em homenagem a artistas brasileiros. Daí, na manhã dessa sexta-feira, dia 18 de junho, o vereador explicou em entrevista à CBN de Caruaru que as estátuas não vão ser feitas com recursos públicos. Abre aspas. Serão peças doadas produzidas por artistas locais do Alto do Moura, no qual será colocada no Jardim da Câmara. A gente vai até fazer uma readequação, porque ficou no hall, mas o objetivo, quando eu tinha conversado com o presidente, era que ficasse no Jardim da Câmara, de forma que o objetivo principal é simbolizar que no Poder Legislativo de Caruaru se discute o direito dos animais. Fecha aspas, explicou o vereador. Eu acho que não precisa de estátua para discutir o direito dos animais, né, Vitor? Agora, menos mal, né, ele justificar aí falando que não vai ser usado recurso público, menos mal. Mas é uma pauta bem que ele não deveria estar preocupado, né, em estátua na Câmara dos Vereadores. Ele deveria estar preocupado em trabalhar para o povo, né, com aí, autonomia na questão de projetos de lei, de fiscalização, mas não pensar em estátua na Câmara dos Vereadores. Pois é, eu também acho que justamente poderia, né, despender os esforços para trabalhar, né, justamente pelos direitos dos animais, aí justo, né? Mas você não precisa colocar a estátua para cada direito que é defendido dentro da Câmara Municipal, né? Você defende o direito das pessoas, dos animais, né? Você acerta leis, mas você não precisa ter uma estátua para cada item, né? Para cada função. Então acho que não faz muito sentido mesmo isso, mas enfim, né? Pelo menos é isso, né? Pelo menos ele está propondo sem uso do recurso público, né? Que já é alguma coisa para esse caso específico, né? Uma outra coisa que tem uma pequena relação aí, que eu acho um absurdo, Vitor, é a foto do presidente da República em cada uma dos órgãos, né, federais. Sim. Eu acho isso um desperdício de dinheiro público absurdo. Fora que é um negócio meio narcisista, né, desnecessário. E não é porque é o Bolsonaro, tá? É qualquer presidente. Eu acho um absurdo você ter uma foto de parece um líder supremo, né? Eu falei isso, tem um federal. Tem um resquício ditatorial ainda aí, né? Um negócio meio de líder supremo mesmo. Isso é uma coisa que tinha que acabar, viu? Porque é um absurdo você gastar dinheiro com quadrinho e com revelação de foto, por mais talvez barato que seja, né? Uhum. Mas qualquer R$1 você pode comprar alguma coisa, né? Mais útil do que mandar revelar foto. Pois é. Bom, estamos gravando exatamente na sexta-feira, dia 18 de junho, às 11 horas e 22 minutos. Lembrando que neste bloco falaremos dos destaques de Brasília de forma bem sucinta. São os assuntos debatidos nessa semana na capital federal, para que você possa buscar na internet maiores informações, caso se interesse por algum destaque. E com isso, vamos aos destaques desta semana. Bolsonaro diz que filiação ao patriota está quase certa. Governo estuda mudar legislação para flexibilizar data de validade dos alimentos. Pedágio na rodovia dos Bandeirantes registra cerca de 6.600 veículos no passeio de Bolsonaro com motociclistas. Vale dizer, Romeu, que esse registro aí, né, quando feito pelos bolsonaristas no momento da manifestação, era de até mais de 1 milhão de veículos, né? Falaram que bateram um recorde no Guinness, que o Guinness estava lá para certificar esse recorde mundial, mas primeiro que o Guinness já se manifestou, falou que não estava presente, que ele não atesta atos políticos, né? Então o Guinness nunca esteve lá para testar nada, e de qualquer forma, tanto por recursos de câmera de monitoramento, por pedágio, ficou também, né, já como você comentou, ficou comprovado aí que eram cerca de 6.600 veículos e não nem perto, né, de 1 milhão, que era
Não, até porque tem um levantamento que a quantidade de moto na cidade de São Paulo é de 1.100.000. Ou seja, não faz sentido todas as motos terem ido para como que é? Motociata, né? Para Sim. motociata do Bolsonaro, né? Porque, claro que ele não é unanimidade, muito longe disso. E ainda tinha que ter mais umas 100.000 motos aí, né? De outras cidades, ou seja, São Paulo em massa, né? Todo mundo que tem moto em São Paulo indo lá para motociata. Pelo amor de Deus. Mas o pessoal acho que tem que estudar um pouco mais os números antes de criar fake news, né? Não, eu acho que as pessoas têm que, na verdade, Vitor, as pessoas têm que parar de criar fake news, Ah, mas né? é difícil. Defender o político de estimação, né? Esse negócio dos números exagerados me lembrou também uma fake news na época das eleições de 2018, que foi até criada pela aquela deputada ex-bolsonarista, como que é o nome da Joyce Hasselman, que ela falou que a Veja, né, publicou uma matéria contra o Bolsonaro e que ela tinha sido paga em 600 milhões de reais para publicar aquela matéria, né? E 600 milhões de reais na época era mais do que valia a editora Abril, né, que é a dona da Veja. Então não fazia nem sentido o número, mas o pessoal não é muito bom com os números mesmo, não. Vamos... Com a Joyce eu lembro de uma cena interessante, né? Que foi diferente de tudo, né? Mas negativo para a imagem dela, ao meu ver, que lá no comecinho, quando ela assumiu como deputada, ela foi dar uma entrevista, se eu não me engano, para a Globo News, e aí ela pediu para tomar vinho, ela estava tomando um vinho na entrevista. Eu nunca vi um político no meio de uma entrevista para um veículo de comunicação tomar vinho, sabe? Eu tenho certeza que para a imagem dela aquilo lá foi muito negativo, mas cada um. Com certeza. Vamos voltar aqui. Bolsonaro promete realizar motociatas em Chapecó e Florianópolis. Será que vai ser com 1.200.000 também pessoas? Vamos ver. Governo revoga mais 305 decretos sem eficácia legal. Apelidado de revogaço, ato desburocratiza legislativo ao eliminar normas sem eficácia legal. Governador do Rio diz não entender motivo para ser chamado à CPI da pandemia. Governador do Maranhão, Flávio Dino, anuncia saída do PCdoB e prepara filiação ao PSB. CPI suspende trabalhos e quer condução coercitiva de empresário Carlos Luiza, que não compareceu para depor. Aziz diz que CPI não fará ouvido de mercador às acusações de Wilson Witzel. PTB expulsa a deputada Luísa Canziani por suposta gravação para a Globo. Parlamentar nega ato. Câmara aprova urgência de projeto de educação bilíngue para surdos. Senado aprova texto base da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras e Lira define sessão extra na segunda-feira para votar a MP. Câmara aprova projeto que amplia categorias prioritárias na vacinação. Autor de impeachment contra Gilmar, Carvalhosa, entra com ação por danos morais. Partidos políticos acionaram o STF para suspender ato do Exército que impôs sigilo de 100 anos sobre o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o general Eduardo Pazuello. Se ele viver uns 150 anos, eu quero ver como é que vai ficar a situação dele. Só assim mesmo. Em julgamento virtual, STF deve confirmar lei que instituiu a autonomia do Banco Central, dizem fontes a Reuters. Ministros do STF rejeitam proposta de concentrar pedidos de habeas corpus da CPI. PGR pede que inquéritos de supostos atos antidemocráticos desçam uma primeira instância. Prints do WhatsApp Web não podem ser usados como prova, diz STJ. Justiça suspende vacinação de estudantes de 12 a 14 anos na cidade de Betim, Minas Gerais. O número de crianças vítimas de acidente de trabalho cresceu 30% em 2020. E com isso, encerramos o podcast Segredos Políticos de número 20. Quero agradecer ao Vitor, a todos os ouvintes, pedir para vocês seguirem o podcast Segredos Políticos nas redes sociais. Estamos como @Segredos Políticos e no Twitter, @Segredo Político.
Vitor, bom final de semana, até semana que vem. Valeu, obrigado a todos, abraço.